Olá, tudo bem com você? Vamos a mais uma aula de gramática. Vamos continuar a falar sobre sintaxe. Você deve se lembrar que a sintaxe em gramática trata da relação entre palavras, entre termos. Nós vamos falar de concordância. Termos que são dependentes de outros devem concordar com estes termos dos quais são dependentes. Nós vamos falar hoje de concordância nominal. Vamos ver algumas estruturas básicas, né, regras simples, para que você possa empregá-las a textos e perceber quando há construções equivocadas. Veja. Regra geral, concordância nominal é a concordância em gênero e número do adjetivo, artigo, numeral e pronome com o substantivo a que se referirem. Então veja, se numa oração você encontra um substantivo, deverá ver quais são as palavras que estão em torno desse substantivo, um artigo, um pronome, um numeral, um adjetivo e fazer a concordância devida em gênero e número. Essa é a regra geral, mas há casos particulares, específicos, pontuais. São esses casos que começaremos a ver agora. O adjetivo, com função de adjunto adnominal, referindo-se a dois ou mais substantivos, deverá ter a seguinte concordância. Observe a importância de ver se esse adjetivo está colocado antes ou depois dos substantivos aos quais eles se referem. Então veja, se ele estiver posposto, referindo-se a mais de um substantivo, de gênero e número diferentes, o adjetivo concordará no masculino plural ou com um substantivo mais próximo. Observe que a função desse adjetivo é a de adjunto adnominal. Então é necessário que você reveja seus conhecimentos de morfologia e sintaxe. Amiga e amigo sincero. Veja, a outra possibilidade seria dizer amiga e amigo sinceros. Colocar no plural, concordando com os dois substantivos. Amigo e amigas sinceras ou amigo e amigas sinceros. Eu posso concordar com o mais próximo ou colocar no masculino plural. Caso você tenha esse adjetivo, ainda com a função de adjunto adnominal, colocado antes dos substantivos, a concordância irá se modificar. Você só terá uma possibilidade. Então, não mais com o mais próximo ou plural. Agora será apenas com o substantivo mais próximo. Veja as construções. Sincera, amiga e amigo. Mais próximo é feminino, o adjetivo concordou com esse substantivo feminino singular. Sincero, amigo e amiga. O substantivo mais próximo é masculino e o adjetivo concordou no masculino singular. Você observou que a função sintática do adjetivo irá interferir na concordância e a posição dele também. Tanto é que nós falamos que o adjetivo, neste caso, tem a função de adjunto adnominal. Caso nós tenhamos o adjetivo com outra função sintática, a concordância também se fará de forma diferente. Vejamos. Concordância do adjetivo como predicativo do sujeito. Veja, agora a função sintática do adjetivo se modificou. Então, vamos ver algumas possibilidades. O adjetivo predicativo concorda com o sujeito em gênero e número. A lua estava cheia. Essa construção, para você, certamente não causa nenhum estranhamento. Se o sujeito for composto e for do mesmo gênero, quer dizer, os elementos que formam esse sujeito forem do mesmo gênero, o predicativo concordará no plural e no gênero dos sujeitos, se estiver posposto. Posposto, posto após o verbo. A lua e o céu estavam maravilhosos. Eu tenho aqui gêneros diferentes, por isso prevaleceu o masculino. Se eu tivesse dois elementos do mesmo gênero, eu teria maravilhoso, né, que é o predicativo. Se fossem, por exemplo, a lua e a estrela, né, eu diria estavam maravilhosas. Tudo bem? Então, eu vou observar qual é o gênero dos substantivos. Bem, outra possibilidade, se o predicativo estiver anteposto a esse sujeito composto, posso escrever, estava maravilhosa a lua e o céu, ou estavam maravilhosos a lua e o céu. Qual é a diferença?
No primeiro exemplo, Maravilhosa concordou com o núcleo mais próximo desse sujeito composto, que é lua. Observe que o verbo ficou no singular também. E no segundo exemplo, maravilhosos refere-se a lua e céu. Como são substantivos de gêneros diferentes, o masculino prevalece e o verbo também foi para o plural. Muito bem. Se esse adjetivo for predicativo do objeto, não mais predicativo do sujeito, a concordância também será diferente. Você deve se lembrar do predicativo do objeto, aquela característica ou estado que se refere ao objeto, né, e que tem relação, que é uma consequência da ação verbal. Nós vamos agora pensar que o objeto vai ter mais de um núcleo substantivo. A concordância é única. Veja. Julguei inadequados seu comportamento e sua fala. Julguei seu comportamento e sua fala inadequados. Veja que não há possibilidade de se concordar esse predicativo do objeto apenas com o primeiro substantivo, quando esse predicativo do objeto estiver anteposto aos substantivos que estão formando o objeto. Então, aqui não seria possível dizer julguei inadequado seu comportamento e sua fala. Por que não? Porque inadequado não é adjunto adnominal, mas é um predicativo do objeto. Deverá vir sempre no plural quando se referir a objetos que tenham aí núcleos compostos, não é? Então, veja abaixo. Uma construção mais comum, certamente, para você. Julguei seu comportamento e sua fala inadequados. Eu não poderia dizer seu comportamento e sua fala inadequada, tal qual seria a opção caso inadequado fosse adjunto adnominal, mas não é. Percebeu? O predicativo do objeto só poderá ficar no plural. Esteja ele antes do objeto, o adjetivo, não é, que representa o predicativo do objeto, ou depois desse objeto, não importa a posição, ele ficará sempre no plural. Se forem substantivos de gêneros diferentes, será o plural masculino. Percebeu, então, a importância da função sintática? Há algumas estruturas que aparecem na nossa língua que, por vezes, trazem aí alguma confusão no momento de se concordar o predicativo. Eu devo dizer, é proibida a entrada ou é proibido a entrada? Veja como a gramática indica a solução desse problema. Nas construções do tipo é bom, é preciso, é necessário, é proibido, o adjetivo predicativo ficará no masculino singular se não houver determinante para o sujeito. O que é esse determinante? É um artigo ou um pronome que esteja determinando, se referindo, né, identificando de forma precisa esse sujeito. Veja, é necessário paciência. Eu não estou me referindo a uma paciência específica, mas paciência aqui está sendo utilizado de forma genérica. Portanto, não há artigo, não há pronome que acompanhe o substantivo. Como ficou o adjetivo? No masculino, é necessário paciência. Já se for colocado um determinante, a concordância mudará. A paciência é necessária. Houve aí a mudança, porque agora eu estou estabelecendo a concordância entre o predicativo e esse sujeito que não é mais absoluto, não é? Agora é um sujeito determinado. Então a concordância, ela estará ligada diretamente à presença do determinante. Veja outros exemplos. É proibido entrada a menores de 18 anos. Essa é uma concordância correta, porque não há determinante. Veja abaixo com o determinante. É proibida a entrada de menores de 18 anos. Percebeu? Num caso sem artigo, no outro caso com artigo. Observe que você pode ter só duas palavrinhas, o substantivo e o adjetivo. Aí a concordância vai ser aquela que você já sabe. Adjetivo concorda com substantivo. Entrada, proibida. Aqui não há interferência de um verbo. Por isso que eu posso concordar proibida com entrada sem que apareça artigo ou qualquer determinante. Muito bem, percebeu? Vamos ver mais algumas construções. Uma mulher deve dizer muito obrigado ou muito obrigada. Algumas palavrinhas que trazem aí um pouco de dúvida no momento de se utilizá-las até no dia a dia. Observe o que a gramática indica sobre elas.
As palavras anexo, obrigado, mesmo, incluso, quite, leso, quando acompanham substantivos, são adjetivos. Portanto, devem concordar com o nome a que se referem. Então vejam lá. Analise os documentos anexos. Anexos concorda com documentos. Elas mesmas faziam suas roupas. Né? Mesmas está concordando com elas. Muito obrigada, disse Juliana ao amigo. Obrigada, na verdade, está aí se referindo a Juliana. É ela quem está dizendo. Muito bem, então se é uma mulher que está falando, esse obrigado vai concordar com a mulher e vai virar uma obrigada. Essa é a ideia que nós devemos ter sobre estas palavras. Há algumas palavras, porém, que são invariáveis. Ser invariável significa não ter flexão alguma, nem de gênero, nem de número, em qualquer circunstância. Veja duas dessas palavras. Alerta e menos são invariáveis. Então veja, mesmo que se refiram a substantivos, não serão flexionadas. Segundo a polícia, houve menos pessoas na passeata e não menos pessoas. Os soldados estavam alerta, né? É o modo como eles estavam. É claro que, se alerta fosse colocado ao lado de soldados, passaria a ter função de adjunto adnominal. Aí eu poderia flexionar, eu poderia dizer, os soldados alertas acompanharam ao general. Essa é uma questão controvertida na gramática, mas você deve seguir essa orientação. Se alerta não estiver ao lado da palavra a que se refere, ficará invariável. Tudo bem? Menos e alerta. Essas são as palavras às quais você deve atentar por serem invariáveis. Entendido isso? Ótimo. Há outras que às vezes são invariáveis, outras vezes são variáveis, mas com funções diferentes. Então veja, eu devo dizer, eu estou meio chateada com você hoje, ou eu devo dizer, eu estou meia chateada com você hoje? Espera aí, a palavra meio, ela pode ser sim variável, mas não nesse sentido de significar um pouco, mais ou menos. Nesse caso, ela é um advérbio. Isso vai acontecer com outras palavras também, as quais nós vamos agora contextualizar. Bastante, meio e só. Veja, ela estava meio chateada, um pouco chateada. É um advérbio. Agora, comeram meia caixa de bombons. É um numeral, é metade da caixa. Compramos bastantes roupas na liquidação. Bastantes aqui é um pronome indefinido, se referindo a roupas, está no sentido de muitas roupas. Algumas situações são bastante difíceis. Bastante agora é advérbio, se refere ao adjetivo difícil. Também no sentido de muito, mas agora não se referindo a um substantivo. E outra palavrinha que causa confusão, elas só fizeram o que pedimos, elas somente fizeram o que pedimos, elas sós fizeram o que pedimos, elas sozinhas fizeram o que pedimos. É claro que nessa última construção só é possível saber se deve usar o só, somente ou sós, sozinhas, dentro de um contexto. Para encerrar nosso estudo de concordância nominal, quero que você observe a relação do substantivo com as cores. Muito bem, nomes de cores que já são criados para identificar uma cor mesmo, né, irão concordar com o substantivo. Então eu digo blusa preta, blusas pretas. Preta é a cor. Ótimo. E se esse adjetivo, né, que irá caracterizar aí a cor, for derivado de um substantivo, a concordância será outra. Veja na tela. O convencional, amarela como nome de cor, comprou blusas amarelas ou blusa amarela. E se fosse cinza, laranja, abóbora, ficaria no singular. Esses nomes de cores, esses adjetivos que derivarem de substantivos ficarão sempre invariáveis. Então, comprou blusas cinza, blusas laranja, blusas abóbora. Percebeu aí essas regras especiais de concordância nominal? Espero que essa aula tenha sido interessante para você e que você possa adequá-la aos seus textos e no seu dia a dia. Um grande abraço e até a próxima aula.